O TCE Notícia está de volta falando sobre projetos de sustentabilidade do Tribunal de Contas do Estado e também do Tribunal de Justiça do Rio. Andréia, no bloco anterior, você estava explicando para a gente essas iniciativas a partir do programa do meio ambiente voltado para a sustentabilidade e queria concluir essa questão, né? Exatamente, Natália. A questão do tribunal, como bem eu falei, no sentido de que nós aderimos à agenda e, assim, a agenda, ela, na realidade, ela tem todo... Esse programa, ele é um programa consolidado, porque ele existe desde 99, então isso também, né, Júlio, nos ajuda muito a gente buscar, quer dizer, nós fazemos parte de instituições no sentido de que a lei, algo já estabelecido e de certa forma consolidado é importante para a gente implementar. Quer dizer, isso a gente busca, são mais de 140 instituições, e assim como eu estava falando, o primeiro eixo refere-se a essa questão da eficiência energética, essa questão de redução de recursos. Então, a principal ação nossa foi essa questão que vale a pena destacar, essa questão do Procel. O segundo eixo desse programa trata-se da gestão de resíduos. O que nós fizemos lá no tribunal? Um plano, quer dizer, em 2010 foi estabelecida a Lei 12.305, que estabelece que grandes geradores tenham o seu plano de gestão de resíduos sólidos. Então, nós fomos buscar na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o Instituto de Química prestou uma grande colaboração, nos orientou no sentido de um passo a passo, e o tribunal hoje já foi assinado e homologado o seu plano de gestão de resíduos sólidos. E, assim, com relação a esse eixo, no terceiro eixo, esse programa trata de qualidade de vida. Então, que também é muito importante para nós, já que nós temos lá mais de 16 mil funcionários do tribunal. 16 mil funcionários, nós temos aí 154 prédios, então é uma gama, um movimento grande. Então, trabalhar a qualidade de vida, isso também foi muito importante, está inserido dentro desse programa. Então, a gente faz análise ergonômica, quer dizer, tem um departamento de saúde com toda a equipe da área de gestão de pessoas, a comissão, o departamento, então estamos todos aí voltados no sentido da questão da ergonomia do servidor, do magistrado. O outro eixo também importantíssimo dentro desse programa é a sensibilização e educação ambiental. Hoje o tribunal já promoveu vários cursos, inclusive com os nossos colegas que estão no tribunal hoje, as unidades administrativas, elas estão espalhadas no estado todo, são 13 unidades administrativas, quer dizer, cada unidade dessa congrega algumas comarcas, que a gente assim denomina. E assim, nós temos colegas responsáveis pela essa área administrativa, então eles já vieram aqui no sentido de ter treinamento. A gente tem também essa área também, por exemplo, Dia Mundial do Meio Ambiente. Nós mudamos a página do tribunal, porque o site do tribunal é muito utilizado. Então, a gente também quer trabalhar a sensibilização interna e a sensibilização externa. Tudo isso faz parte de um programa de conscientização também, tanto dos funcionários quanto do público. Exatamente. Né? Nós temos também as dicas ambientais que são veiculadas no nosso sistema de som. Só para você ter uma ideia, segundo o levantamento, mais de 20 mil pessoas transitam diariamente no nosso complexo central, através não só de funcionários, mas também partes esperando audiência. Então, essas dicas ambientais são transmitidas nesse sistema de som que as pessoas estão ali aguardando, estão ouvindo as dicas ambientais, porque é uma forma de é uma gota no oceano, mas você está ali inserindo ali o conceito de sustentabilidade que é tão importante, né? E se a gente pensar em cada instituição pública fazendo um pouco nesse sentido, já dá uma grande ajuda, né? Porque parte do poder público também conscientizar a população. Eu queria até saber de vocês, não em relação ao público em geral, porque é mais difícil de quantificar isso, mas quais são os impactos, vou começar com o Júlio, dentro do próprio Tribunal de Contas, dos funcionários, como eles recebem essas medidas, a adaptação deles a esse novo contexto. Toda mudança, ela gera uma necessidade de adaptação, né? O ser humano,
ele tem essa característica de em um primeiro momento, surgir alguma crítica, a implantação de um determinado método. Isso é natural, né? Mas, de um modo geral, está sendo muito bem recebida pelos funcionários essas implementações, né? Como a Andréia falou, o Tribunal de Contas também, através da nossa administração superior, né, da nossa presidência, da nossa secretaria-geral, que está sempre trabalhando em conjunto com o comitê, a gente está sempre buscando, por exemplo, nas questões ergonômicas, os nossos editais eles estão saindo de maneira em que toda a preocupação com o conforto e o bem-estar do servidor sejam preservados. Então, desde que a gente vem fazendo essas obras de reforma, de reestruturação, principalmente porque o TCE, diferentemente do TJ, ele, no início dos anos 2000, nós centralizamos o controle, toda a nossa administração e o controle externo na nossa unidade administrativa, na Praça da República. Então, essas adaptações começaram a partir dali e a gente vem paulatinamente fazendo melhorias nos ambientes de trabalho, em relação às cadeiras, aos móveis, aos armários. Isso também gera economia, né? Porque menos funcionários precisando de uma licença médica, por exemplo, tendo um aproveitamento e um rendimento maior, né? Exatamente. A gente vem aprimorando e as questões ergonômicas são muito importantes. Em relação a essas alterações, por exemplo, o funcionário, como eu havia dito anteriormente, estava acostumado a beber água mineral, engarrafada. Isso gera, além de você estar consumindo um bem natural maravilhoso, né, que é a água que está abaixo do solo, né, a nossa água é a água mais pura que tem, você também está descartando o material dela, né, as garrafas, gerando PET, né? Gerando lixo, né? Reciclável, tudo bem, mas está gerando lixo. Então, o funcionário também se adaptou bem à utilização dos purificadores. Então, de uma maneira geral, está sendo bem recebido, muito bem recebido. E no caso do TJ, como é que você vê isso, André? Do TJ, isso mesmo, Júlio, a linha do tribunal também é essa, Júlio. E assim, as atividades do tribunal administrativo, elas estão até centralizadas também aqui no complexo central. Quer dizer, a presidência do tribunal tem, os órgãos estão aqui e os colegas do interior, que eu acho que de repente eu fiz assim, no sentido de explicar, não detalhei, no sentido do interior, nós temos representantes que nos ajudam a chegar até lá a mensagem da presidência. Vai replicando essas iniciativas, né? E assim, Natália e Júlio, nós estamos aí também nessa linha da questão da sensibilização. O site do tribunal é muito utilizado. Então, o que o tribunal também poderia compartilhar, quer dizer, utilizar esse instrumento para também difundir essa questão de sustentabilidade. Então, nós estamos também nós temos uma diretoria geral de comunicação que está fazendo um belíssimo trabalho no sentido de desenvolver um banco de conhecimento da legislação ambiental. Porque eu acho que também, Natália, e eu acho que também, eu tenho certeza, né, Júlia, a preocupação do TCE, nós temos aí a lei, o artigo 225 da Constituição, que quer dizer, a Constituição de 88, e assim determina desde de 88, e a gente tem que cumprir. Na realidade, o tribunal pune, e aí, na realidade, ele também quer dar exemplo. Então, essa também é a orientação do tribunal no sentido de privilegiar e dar tanta importância da questão da sustentabilidade. Então, esse banco de conhecimento está ali, está sendo trabalhado e já está em fase final da legislação ambiental, tanto na esfera municipal, federal e estadual. E qualquer pessoa vai poder consultar. Entrando no site do tribunal, nós temos aí programas socioambientais, que vai ter dentro do departamento, você tem ali acessar essa legislação. Só para você ter uma ideia, eu quero falar sobre
eficiência energética. Então, você, clicando no assunto, ele abre ali do que tem mais recente, porque ele faz uma remissão direta, principalmente à Biblioteca do Senado. Então, esse trabalho está sendo desenvolvido, está quase em fase final, mas eu acho que vale a pena aproveitar o canal, né, de comunicação para divulgar isso, né? Que as pessoas assim utilizem que queiram, né? E nós temos também, Natália, também é uma preocupação forte do tribunal no sentido de cumprimento da lei. E a lei, nós temos uma padronização, nossos editais de licitação e contratos estão padronizados num ato normativo expedido pela presidência, no sentido de nós temos que estar tudo padronizado, no sentido de que seguir uma licitação do tribunal tem que seguir aquela padronização. É um ato 6 que também está disponível, e está disponível nesse mesmo site, entendeu? Tanto as licitações quanto os contratos nossos do tribunal e a engenharia nossa, que é a parte de construção sustentável, que é o último eixo da agenda. Também já temos aí algumas ações como Teto Verde, em alguns fóruns dos nossos, inclusive aqui na nossa Lâmina 3, que é um complexo nosso que contempla os gabinetes dos desembargadores. Nós temos o Teto Verde. Nós temos também alguns fóruns, são 7 atualmente, um painel solar. Nós estamos fazendo essa experiência da utilização do painel solar. E temos também estamos trabalhando também na construção, ter também reuso, captação de água de chuva, pensando em reuso da água, também nesse foco da eficiência energética, entendeu? Então, assim, são ações que nós estamos, tem um grande caminho a trilhar, mas há uma preocupação grande que eu acho que isso é importante, até de dar exemplo, né? Que eu acho que também essa preocupação, né? De darmos exemplo como órgãos públicos, a gente trabalha com a coisa pública. Então, no seguinte, dar exemplo que está cumprindo, que está querendo cumprir, entendeu? E porque, na realidade, é cumprimento da legislação, né? Sim, difundindo essas práticas, né? Até importante, porque o nosso tempo está quase acabando, eu queria que de repente o Júlio falasse um pouco para a gente sobre a possibilidade, porque na capital talvez implantar essas medidas seja um pouco mais fácil e até mais bem recebido. Como é que isso pode ser levado para os outros municípios que estão sob a jurisdição do Tribunal de Contas, os 91 municípios que fazem parte dessa abrangência, com cursos, com capacitação dos gestores? O que pode ser feito nesse sentido? O comitê hoje está estudando, nós vamos fazer um seminário piloto em junho, né? E a partir desse seminário piloto vai ser estudada essa possibilidade de em convênio com a Escola de Contas, com a nossa Escola de Contas de Gestão, começar a difundir essas ações que estão sendo tomadas no tribunal. Como a Andréa falou, os órgãos públicos de controle, os tribunais, eles têm que dar o exemplo e não devem nunca achar que chegaram ao limite, né? Porque senão você acaba se acomodando. Então, nesse aspecto, ela comentou sobre o aproveitamento de água de chuva. Os nossos projetos, quando eu comentei com você sobre as caixas acopladas, todos os projetos nossos, eles já têm rede de distribuição de água exclusiva para as caixas de descarga utilizarem água de chuva. A água de chuva, nesse caso, é muito importante esse aproveitamento, essa utilização, e tem que ser feito de uma maneira bem criteriosa, porque ela tem que ser tratada. Mas se você já faz o projeto com a rede independente, essa implantação do aproveitamento e do tratamento da água pode ser feito em mais de uma etapa, né? Porque o mais complexo da água de chuva é você tratar ela, porque ela não pode ser utilizada simplesmente apenas com a reserva dela, né? Reservar ela e usar não é só isso, você tem que tratar ela. Então, todo esse ensinamento, essa passagem de experiência para os jurisdicionados, isso está sendo estudado, está sendo pensado pelo comitê, mas o início desse trabalho, esse piloto que a gente vai fazer, esse seminário piloto, que está planejado para junho. Tá? Então, existe essa possibilidade, sim. A ideia é essa. Bom, gente, infelizmente nosso programa está acabando. Queria agradecer. Obrigada, Andréia, pela sua participação. Júlio, também obrigado pela presença. Obrigado, Natália. Obrigada. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.